Olá, pessoal. Se você opera no mercado utilizando gráficos, fazendo algum tipo de análise gráfica, provavelmente você já se deparou com dois tipos de escalas de gráfico, a escala logarítmica e a escala linear. E talvez você não saiba a diferença entre essas duas escalas, mas existem diferenças entre elas. E hoje eu vou explicar qual a diferença de uma e de outra e quando usar uma ou outra escala. Para isso, eu estou usando este gráfico do site TradingView. TradingView é um site gratuito, você consegue muitas das funcionalidades lá sem ter que pagar nada, existe a versão paga também, mas a versão gratuita é suficiente para a gente. Este gráfico na tela, inicialmente ele está na escala linear. Bom, primeiro vamos às definições. Quando a gente diz escala linear ou escala logarítmica, a gente está se referindo ao eixo Y, ao eixo vertical. No caso aqui, o eixo fica à direita, tá? A esses valores aqui. Isso não afeta o eixo X, não afeta aqui embaixo, ok? É só na parte vertical, é só na escala vertical. A escala linear, a grande característica dela é que para cada distância fixa no eixo vertical, nós temos uma variação fixa de pontos. Eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, do lado. Então, ó, vou pegar daqui, vou medir. Até aqui, ó. Mais ou menos 1000 pontos. Então, essa distância desse primeiro nível até esse segundo nível tem aproximadamente 1000 pontos. Se eu arrasto essa figura que está fazendo um pacote de régua para mim aqui para baixo, deste nível até este nível, eu também tenho 1000 pontos. Ou seja, vou até colocar umas linhas aqui para facilitar. Ó, coloquei uma linha azul aqui e outra linha azul aqui. A distância entre essas duas linhas é de 1000 pontos. Se eu definir outras duas linhas com a mesma distância aqui em cima, primeira e segunda linha, a distância entre essas duas linhas também é 1000 pontos. Então, ela mantém a mesma diferença entre pontos ou ticks, né, dependendo do gráfico, independente em qual região do gráfico a gente está trabalhando. A distância em pontos sempre vai ser a mesma, ok? Isso é o que identifica uma escala linear, essa característica. Bom, e a escala logarítmica? Eu escolhi o TradingView porque é muito simples de alternar entre escalas. Cá embaixo, do lado direito da tela, tem um botãozinho aqui escrito Log. Quando eu clico, a escala passa a ser logarítmica. A diferença da escala logarítmica é que ela preserva o percentual, não o valor absoluto, não a diferença de pontos. No gráfico logarítmico, para cada distância fixa, eu tenho percentuais idênticos. Percentuais, não mais valores absolutos. Na escala linear, eu tenho valores absolutos. Mas numa escala logarítmica, eu tenho percentuais idênticos. Então, numa determinada distância, onde eu tenho 10% de diferença, por exemplo, se eu movimentar e medir outros pontos, vou ter os mesmos 10%. Eu vou mostrar isso, mas eu tenho que mudar o tempo gráfico para mostrar. Esse gráfico aqui é o gráfico do Ibovespa de 5 minutos. É um gráfico intraday. Como vocês perceberam, quando eu apertei o botão aqui, praticamente não houve diferença. Praticamente nós não percebemos diferença no gráfico. Eu vou apertar novamente, ó. Escala linear, escala logarítmica. Escala linear, escala logarítmica. Em um gráfico intraday, a escala linear ou logarítmica não faz diferença. Então, se você opera day trade, isso aqui na prática não vai fazer praticamente diferença nenhuma. É quase imperceptível a diferença entre os gráficos. Porque a diferença em percentuais, em pontos percentuais e em pontos absolutos, ela é mínima, imperceptível. Agora, quando eu começo a trabalhar com períodos de tempos maiores, vou mudar o gráfico aqui para um gráfico diário. Então, a gente já começa a perceber a diferença. Olha, esse é o gráfico logarítmico. Agora eu vou passar para a escala linear. Já tem uma diferença um pouco maior, ok? Aqui, ó, já é perceptível uma diferença. Logarítmico, linear. Logarítmico, linear. Vou aumentar agora o tempo. Pegar um período maior de tempo. Ó, já peguei um período de anos. Esse é o linear, agora logarítmico. Linear, logarítmico. Então, podemos ver que realmente a diferença ela aumenta com o tempo. Vou passar agora para um gráfico semanal, ok? Pegando todo o histórico do Ibov neste site. Esse é um gráfico logarítmico. Esse é um gráfico linear. Logaritmo, linear. Logaritmo, linear. Para período de tempo de anos, a diferença é brutal.
São gráficos quase que completamente diferentes, tá? Para períodos de tempos deste tamanho, envolvendo anos, é essencial que a gente use a escala logarítmica e não a linear, nunca a linear. Por quê? Porque a linear ela vai distorcer os pequenos valores. Olha só, esse aqui é o gráfico linear. Olhando por esse gráfico, parece que todo esse período aqui da década de 90, início dos anos 2000, a bolsa praticamente não saiu do lugar. Houve praticamente uma congestão neste período. E ela começou a movimentar mesmo, foi aqui em torno de 2008, 2009, aqui nesses últimos anos, né? Dá a impressão que a maior alta da bolsa foram aqui, ó, de 2016 em diante, porque o gráfico está distorcido em percentuais. Quando a gente passa para escala logarítmica, nós vemos a real movimentação de preços. Podemos ver que a maior alta do Ibov foi na década de 90 e não essa década recente. Vou pegar aquela mesma ferramenta. Olha, daqui ó, até aqui, vou pegar aqui ó, mais ou menos 20 mil pontos de diferença, aproximado. Então, no gráfico linear, essa distância aqui ó, equivale a 20 mil pontos. Se eu pegar essa ferramenta e movimentar ela para cá, ó, aqui também ela está medindo 20 mil pontos. Acontece que 20 mil pontos é mais de 100% da movimentação daquela época, porque não tinha 20 mil pontos. A bolsa naquela época, esse topo aqui, ó, tem 13 mil pontos. Tá? E quando a gente mede um investimento, o quanto ele valorizou ou desvalorizou, só ganho ou perda, a gente mede em percentual. Então a gente sempre tem que avaliar em termos percentuais no longo prazo, não em termos absolutos. Tá? 20 mil pontos, no passado, na década de 90, era uma alta de mais de 100%. Hoje, 20 mil pontos, a bolsa caiu muito mais do que isso no mês de março. Então, quando eu passo aqui para logarítmico, eu vejo realmente o quanto a bolsa variou em percentuais. Ok? No gráfico logarítmico eu consigo fazer essa avaliação. Veja aqui o que esses 20 mil representa aqui no período recente da nossa bolsa. Olha o tamanho da variação. Essa mesma ferramenta, quando eu mudo ela para cá, tá vendo que ela vai mudando de tamanho? Por quê? O que ela faz? Ela mantém os 20 mil pontos. Olha o que 20 mil pontos significavam no passado. Tá? Porque aqui ela mantém a variação percentual, não a variação em pontos absolutos. Consegue ver a diferença? Este gráfico logarítmico, ele é muito mais fiel em mostrar as diferenças percentuais. Com este gráfico, a gente consegue ver que a maior alta mesmo foi essa alta aqui, ó, da década de 90, de 94, pelo menos nesse histórico, né? Aqui, ó, 94. A bolsa teve uma alta de 357%. Sendo que essa alta aqui de 2016 até início de 2020 foi uma alta de 225%. Em percentual, realmente essa alta aqui foi menor do que essa alta aqui da década de 90, ou mesmo do que essa segunda alta aqui. Tá? Um outro ativo onde a gente pode perceber essa diferença também, um que variou bastante, foi o Bitcoin. Vou abrir o gráfico do Bitcoin. Olha só. Essa daqui é a escala logarítmica. Nós podemos ver que teve uma alta aqui no início aqui, ó, de 2011 até 2013, ok? Depois atingiu um outro pico em 2018 e depois ficou mais ou menos de lado aqui o preço. Se eu passo isso aqui para a escala linear, o que nós temos? Olha a diferença. Vou até colocar um do lado do outro. Bom, é o mesmo gráfico, o mesmo ativo, ok? Do lado esquerdo, nós temos uma escala logarítmica, que mantém as proporções, mantém o percentual. Do lado direito, uma escala linear. Percebam como a escala linear ela distorce a variação. Essa alta aqui do ano de 2017 parece ser praticamente a única alta que o Bitcoin teve. Teve essa alta e depois nunca mais voltou a atingir aquele topo, ok? Sendo que no gráfico da esquerda a gente consegue perceber que em 2012 nós tivemos uma alta de aproximadamente 500 vezes. O preço subiu aproximadamente 500 vezes, enquanto que essa segunda alta foi de 135 vezes, 3.555%, 135 vezes. Ou seja, esta primeira alta aqui, ó, ela foi muito maior. E ela no gráfico da direita, ela é apenas esse pequeno morrinho aqui, ó, praticamente imperceptível. E em termos percentuais, essa altinha imperceptível foi maior do que essa alta. Então, ele distorce muito a variação percentual.
E o que nos interessa num prazo desse é a variação percentual, não simplesmente o número absoluto. Colocando aqui o Ibovespa para comparar, todo o histórico do Ibovespa. Do lado esquerdo nós temos o gráfico na escala logarítmica. Podemos ver as altas, as quedas perfeitamente, mantendo as proporções. E no gráfico da direita, nós temos a escala linear, onde os primeiros anos parece que a bolsa praticamente não saiu do lugar e depois que ela se movimentou. Quando a gente viu que as maiores altas aconteceram justamente nesse período aqui. Ok? Em resumo, se você opera intraday, não faz diferente, o gráfico é praticamente o mesmo. Se você quer ver um período de anos, é essencial que você use a escala logarítmica. No caso de dias, aí nós temos um meio termo. Temos uma diferença, mas ela não é tão grande assim, depende do período de tempo que você está medindo. Se esse vídeo foi útil, se você aprendeu alguma coisa, eu peço que você curta, compartilhe o vídeo, me inscreva no canal e até mais.